decretou antes da fundação do mundo, mais um momento que está sendo decretado de acordo com a tua vontade e teu querer. Deus, clamamos agora para que o Senhor ilumine as nossas mentes, produza em nós uma terra fértil, solo, que venha ser plantado, para criar raiz da semente da tua palavra, do teu evangelho nesse dia. Que toda a honra seja acreditada ao seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus, clamamos agora, explicando para aqueles que ainda vão chegar, que estão a caminho, protege-os, traga-os em segurança. Agradeço a Deus também pela vida de cada um que está aqui, que chegou em segurança. Te agradecemos, a Deus. Obrigado pelo seu dia, Pai. Tudo é do Senhor, nossa vida é do Senhor, nada pertence a nós. Deus, nos ajude a aplicar cada conhecimento vindo do teu alto até nós. Nos ajude a aplicar. Nos livros de ser cheio de conhecimento, rasos e fracos na prática, nos livros disso, Pai. Nos ajude a aplicar, pois a teologia sem prática não leva a nada, não de nada adianta. Então nos ajude a aplicar. Agradecemos pela atenção do Waldo, que pôde traduzir aqui a confissão para a gente. Obrigado pela contribuição do Senhor. Deus, nos ajude nesse momento. Somos limitados, somos fracos, somos rasos, mas o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso entendimento, a nossa sabedoria. É em Cristo que a gente se abre, é em Cristo que a gente se abre. Seja conosco, aumente nossa fé. Nos conforme a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, lendo de forma rápida, né, o tópico 1 que o Daniel passou, da confissão de fé, vamos fazer a leitura, só para a gente entender melhor o que é. Deus, o Senhor Supremo, Rei de todo mundo, ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele, sobre o povo, para a sua própria glória, e para o bem do povo. Aí, ó, o próprio magistrado civil, como diz o domingo, foi feito para a glória de Deus, para o bem público, o bem de todos nós. E para esse fim os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos que fazem o bem, para castigo dos malfeitores. 2, é o que vamos estudar. Então o Daniel aqui foi muito claro, explicou muito bem, tópico 1. Vamos agora ao tópico 2. É lícito para os cristãos aceitar e exercer o ofício de magistrado, quando chamados a isso. Percebe que não é para qualquer um. E em sua administração, eles devem especialmente manter a justiça, a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade, de modo que para esse fim eles podem legalmente, agora, sobre o Novo Testamento, empreender guerra. Nós vamos tratar sobre guerra aqui, em ocasiões justas e necessárias. Então vamos ver que o cristão pode sim participar de guerras, mas vamos ver as qualificações para essa guerra, né? O que nós vamos estudar nesse tópico 2 aqui agora? Nós vamos estudar aqui o envolvimento do cristão no ofício do magistrado civil. Nós vamos estudar a sua propriedade ética, a sua preocupação especial e também a prerrogativa peculiar. O Samuel Waldo, aqui na confissão de fé expositiva, ele vai nos explicar melhor o que seria o envolvimento do cristão no ofício do magistrado civil, né? Ele traz assim: o tema principal desse parágrafo, claramente, é que não é ilícito, não é errado para um cristão ser um magistrado civil, policial, presidente, governador. Vamos ver daqui a pouco vários exemplos nas escrituras disso. Então não é errado, não é ilícito para um cristão ser um magistrado civil e cumprir todos os deveres desse ofício, inclusive empreender guerras. Existem várias bases bíblicas para essa afirmação. Lucas 13:14, vamos dar uma olhada? Quem achar primeiro pode ler. 3:14. Lucas capítulo 3, versículo 14. Bom dia, irmãos, Pai de Cristo, devido. Capítulo 24 da confissão de fé.
sobre os magistrados civis, né? 3,14, quem achar primeiro pode ler. 3, versículo 14. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, o salário. O soldo, né? O soldo aqui, o salário. Então, irmãos, os soldados perguntam a João Batista, né? E fala assim: o que faremos? Se fosse errado, João Batista fala assim: sai como soldado, ou seja, soldado, se fosse errado. Mas ele não fala isso. O que João Batista faz aqui? Os soldados que se arrependeram após ouvirem a pregação de João Batista e que desejavam viver uma vida cristã, note que eles não foram aconselhados a abandonar a sua vida como soldado. João Batista não fala assim: não, já que você se arrependeu, você é um cristão, sai de soldado. Não isso. Ele vai instruir eles a como agir, como ser um soldado cristão, como agir corretamente. Ele fala assim: ainda que a própria essência da sua função como soldado fosse optar em guerras, só aconselha ele. Ele traz esse aconselhamento: a ninguém maltrateis, e não deis denúncia falsa, e seja contente com o vosso salário, né? Em Romanos 13, foi muito lido pelo Daniel aqui, no versículo 2, 4 e 6, no domingo passado. Essa posição de autoridade é descrita de várias maneiras como a ordenança de Deus. O magistrado civil, em outras palavras, é um ministro de Deus na terra, e ele também é um servo de Deus. Essas descrições sublimes assumem claramente a legitimidade do ofício. Além disso, elas também assumem essa legitimidade em relação direta com o poder da espada. A utilização da espada, em Romanos 13, 4, vamos lá dar uma relida, Romanos 13, 4 rapidinho. 13, dessa vez é o Romanos 13. Pode. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Autoridade. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Que pratica o mal. Aqui está tratando sobre essa espada, é a justiça, a forma como vai ser executada a justiça. Se você faz o bem, não teme. Então ele traz assim: observe que em Romanos 13,4 tem referência direta a ações militares para acabar com a rebelião. É ministro de Deus para acabar com essa rebelião. Observe também de forma especial as palavras utilizadas no versículo 2, que traz assim, desse próprio mesmo versículo: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então observe especialmente essas palavras utilizadas nesse versículo. Portanto, ela é usada de maneira bélica, embora assumida, não é originalmente a pena capital que o termo espada se refere aqui. Os exemplos de Neemias, Daniel, os seus 3 amigos e de todos os juízes justos em Israel também apoiam a afirmação da nossa confissão. Como assim? Finalmente, a legitimidade desse ofício para os cristãos é assumida por afirmações frequentes do livro de Provérbios. Vamos ver aqui, ó, se a nossa confissão está de acordo com as escrituras, se ela é legítima, se ela dá legitimidade a esse ofício para os cristãos. Vamos ver em Provérbios 14, 35. Outra pessoa abre em Provérbios 16, 10. Uma abre em Provérbios 14, 35. E a outra, Provérbios 16, versículo 10. Quem achou, leia primeiro. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é o objeto do seu furor. Está vendo? O servo prudente goza do favor do rei, não vai trazer malefício sobre ele. Mas o que procede de forma indigna é objeto da sua ira. Aqui. 16:10. Quem achou pode ler. Os lábios do rei falam com grande autoridade, contudo sua boca não deve jamais trazer justiça.
Nos lábios do rei se acham decisões aqui no meu está assim, nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois a sua boca, ele que julga. No versículo 12 também, Carlos, vai continuar esse 10. A prática da impiedade é abominável para os governantes, porque com a equidade deve-se estabelecer o poder. Isso. A prática da impiedade aqui no meu tá, é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Outra pessoa, no mesmo Provérbios, versículo 20 e 26. Peguei uma outra tradução desse versículo 20 e 26, eu queria saber como está as suas. Provérbios 20, 26. 20 e 26. A minha está mais difícil de entender. O rei sábio descobre quem está praticando perversidade e o castiga com a máxima vaidade. Máxima vaidade? Veridade, né? De forma severa, de forma correta. Em outras traduções, o meu está aqui assim, ó. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. Essa é a ordenança, é o ministro de Deus, o magistrado civil. Essa é a função do magistrado civil. Tem outros versículos também, o versículo 28 de Provérbios também, esse mesmo capítulo 20 e 28 vai dizer que amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Então vários versículos aqui que a gente viu, que a legitimidade desse ofício para o cristão é assumida por afirmações frequentes do livro de Provérbios mesmo. Vai trazer várias formas de que é legítimo esse ofício para os cristãos. Capítulo 24, tópico 2. Então, no próprio livro de Provérbios, vamos ver que é muito legítimo, traz muita legitimidade, que é certo, correto. É legítimo um cristão participar de um ofício de um magistrado civil, desde que ele esteja sob governo da vontade de Deus. Até o ímpio, Deus fala que levanta até o rei ímpio. Por exemplo, o pessoal do Egito, não sei se estava cansado de ser governado por Deus, pediu um rei. Deus levanta Saul, o próprio Saul. Deus endurece o coração de Faraó para tratar com aquele povo. Então até o rei está no governo de Deus, está na soberania de Deus, está no firme propósito de Deus. Aí ele fala assim, ó, agora tem uma coisa, os pacifistas cristãos de todo tipo vão perguntar, uai, mas como assim? Como fica o sexto mandamento? Qual que é o sexto mandamento? Fala rápido. Não matarás, gente. Até ele vai falar assim, como assim? Como fica o sexto mandamento? O ensino de Jesus em Mateus 5, 38 ao 48. Vamos ler. Mateus 5, 38 ao 48. Irmãos, a gente lê a leitura de Deus todo dia. Vamos ver se os irmãos estão espertos. Qual que é o 11º mandamento? O 11. Mateus 5, versículo 38 e 48. 38 e 48? Do 38 até o 48. Pode ler? Pode? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não necessitai ao pé mas a qualquer que te ferir na face direita, porém também, volta-lhe também a outra. E ao que se demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que te deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e enxuga sobre
andar como Cristo, esse final. Então tá, os pacifistas cristãos de Toti vai perguntar, como assim? Como fica esse mandamento, que é não matarás? E o ensino de Jesus em Mateus, esse ensino, né? A resposta bíblica a essas objeções consiste em uma distinção bíblica crucial. Vai trazer tem uma distinção aí. Porque Cristo aqui não está falando para ninguém matar, aqui está falando para devolver com a outra face, a tratar todos iguais. Ele fala assim, a tratar o seu inimigo, devolver o bem com o seu inimigo. E aí, como é que fica isso? Mas tem uma distinção crucial aí. Embora o dever pessoal dos indivíduos seja o de não se vingar, o dever solene e público dos magistrados é o de exercer a vingança de Deus sobre os malfeitores civis. Aqui, Deus não está tratando, onde a gente leu em Mateus 5, do 38 ao 48, Deus não está tratando de autoridade, Ele está tratando de mim e de você, de público, de civil. Aqui na Bíblia, o R6 Pro, o título que ele coloca aqui, Jesus completo, que foi dito aos antigos acerca da vingança. Aqui ele está tratando de público, ele não está falando de autoridade, de civis. Entendeu? É errado mesmo eu buscar vingança contra o meu irmão. Aí sim é errado. Não é uma autoridade que Deus deu a você. Não é uma ordenança que Deus deu a você. Isso que ele está querendo dizer. Aqui não está tratando de autoridades. Então vamos lá. Observe que essa distinção está implícita em uma comparação de Romanos 12, alguém abre 12, 17 ao 21, e o outro, especialmente no versículo 19, e outra pessoa abre em Romanos 13, 3 ao 4. Vamos ver essa distinção de forma implícita aqui. Romanos 12, 17 ao 21. Quem achou pode ler. Capítulo 12, versículo 17 ao 21. Pode ler, gente. Não contribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, defender a vós, bem próximo de todos os homens. Amados, não convingueis a vós mesmos, mas vai lugar a Deus, porque isso é assim. A vingança é minha, eu confessarei ao Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá em mim. Se ele tiver sede, dá-lhe beber. Porque fazendo isso, não darás graça ao povo sobre a tua cabeça. Não seja vencido pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Isso que o apóstolo Paulo orientando os cristãos convivendo entre si. Esse aqui está tratando para nós homem com homem, mulheres com mulheres, cristão em comunhão. Esse aqui. Agora vamos lá agora em Romanos 13, versículo 3 e 4. Quem achou pode ler. O capítulo atrás. O título já é diferente, da obediência às autoridades. 3 ao 4. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz então estado. Porque é ministro de Deus e pecador para castigar quem fez o mal. Muito bom. Você está vendo que é uma distinção? Aqui é sobre autoridades. No capítulo anterior, o apóstolo Paulo está trazendo de pessoas para os mesmos ensinos que Cristo passou. Pessoas para pessoas, cristãos para cristãos. Principalmente cristãos, né? Então vamos lá. Olha o Samuel Alto, o que ele traz para a gente. É errado que uma pessoa privada se vingue. Uma pessoa comum, sem ser magistrada. É muito errado. A vingança cabe a Deus, a justiça cabe a Deus. Mas é correto que um magistrado público o faça. Note que uma pessoa privada, que não é magistrada, no capítulo anterior, é errado que ela se vingue. Mas note que no próximo capítulo, da autoridade é correto. Isso é correto que ele faça. Que é uma ordenança, Deus colocou ele é um ministro. Então vamos lá. Se refere,
Mateus 5, 37 ao 48 que a gente leu, se refere ao dever de pessoas privadas, pessoas sem ser magistrados civis. Note isso. Não de oficiais públicos. É somente se mantivermos nessa distinção, essas duas comparações, em nossa mente, que a lei mosaica, especialmente o 6º mandamento, que é não matarás, somente se a gente tiver essa distinção, fica livre de um problema insolúvel. Se é errado matar, como pode Yahvé, através do seu servo Moisés, no capítulo seguinte ao capítulo em que o mandamento é claro, o mandamento é dado, não matarás, olha aqui, ó, no capítulo seguinte, tem o 20 que a gente lê da leitura da lei de Deus, no capítulo seguinte, no outro capítulo, olha o que Deus faz com Moisés, ó, através do seu servo Moisés, no capítulo seguinte ao capítulo em que esse mandamento foi dado, que é não matarás, ele diz aos juízes que tirem a vida, matem matem certos criminosos. Então como que é errado matar? É errado matar se for uma pessoa privada, uma pessoa sem ser oficial, uma pessoa sem ser magistrada. Só que aí tem outros certos casos. E se um bandido pula na sua casa? Boa noite. Essa palavra também tem uma distinção. Tem o matar e o assassinar. Assassinar vai muito da vontade. Eu quero assassinar aquela pessoa, eu quero matar essa pessoa. Só que tem a parte do matar também, que não foi com uma vontade de assassinar. Você não quer tirar a vida de ninguém. O cara pulou na sua casa, está com arma, vai maltratar a sua esposa, vai abusar dos seus filhos. Você também é um ministro de Deus para proteger sua família. Você como homem é protetor. Está vendo a diferença? Então vamos lá. Só se a gente tem essas duas distinções, pode Você leva uma vez que nós estamos comentando se o certo e errado é sempre certo e errado. Sempre. Sempre nós falamos isso. Sim. Sempre o certo é certo, o sempre o errado é errado. Isso vai depender dos termos. Os termos não podem vir dos termos, os termos vêm de Deus. Então, quando Deus fala, na verdade, na tradução não matarás, ele está falando uma tradução correta. A tradução certa e hebraica é não assassinarás. Porque quando Deus ele fala, se eu matar alguém defendendo a minha esposa, não é errado. Não é errado. Não, é essa distinção. O certo não é sempre certo. Isso vai depender dos termos. Os termos vêm de Deus. Mas qual o termo? Ele igual diante do juiz. Aí ele matou, mas como que foi? Foi porque ele quis matar alguém? Foi porque ele foi traído, sentiu ódio da ex dele? Qual foi o sentido? O juiz quer saber na hora. Foi legítima defesa? Entendeu? Então aqui o Samuel Aldo traz isso pra gente. Só há distinção ortodoxa entre as esferas públicas e privadas pode explicar isso de modo razoável. Duas lições importantes são sugeridas a partir disso. A primeira é ética e a segunda é história. A primeira lição importante sugerida aqui, que é o dever perante Deus, depende muito da própria vocação ou chamado. Em alguns casos pode ser errado que você faça o que os outros podem fazer. Em alguns casos pode ser errado que você faça o que os outros podem fazer. Note que algumas pessoas podem. Por quê? Porque a sua vocação na sua vida é diferente. É isso. A autoridade tem a vocação dela. Você tem uma outra vocação. Por exemplo, certamente é correto para mim, ele como pai, ele fala assim, em certas ocasiões, disciplinar de forma física o meu filho, vara. Porém, não seria correto que outra pessoa disciplinasse o meu filho sem o meu consentimento. Você entendeu? Aqui, ó, por quê? A outra pessoa não tem o chamado divino para ser o pai do meu filho. Esse chamado pertence a mim, Samuel Alden falando como pai. O conceito de vocação é uma parte fundamental da ética bíblica redescoberta e enfatizada pela reforma. Entendeu? O conceito de vocação, estudem sobre isso, isso é uma parte fundamental, principalmente após a reforma. E a segunda lição importante, os nossos antepassados batistas, eles não eram anabatistas. O que os anabatistas faziam, né? Eles ensinavam que os cristãos não podiam ocupar o ofício de magistrado civil, sem com isso pecarem. Os anabatistas falavam, se você for de algum magistrado civil,
você está pecando. Então ele tem que rasgar o Novo Testamento. Eles não podem, o Ana Batista não pode considerar Esther como rainha, que a gente vai ler daqui a pouco aqui, José do Egito, governador, magistrado civil, rei Davi. Entendeu? Então eles falavam assim: se você for algum magistrado civil, vocês vão pecar. Tá errado, eles estão totalmente errados. Foram eles que ensinaram que esse ofício era do diabo, que ser magistrado civil era do diabo, foi os anabatistas. Claramente os nossos antepassados batistas rejeitaram completamente essa visão de governo e o pacifismo que ela implicava. Eles se distanciaram publicamente dela e em sua confissão de fé. Vale ressaltar que a maioria dos batistas, agora batista, nós, na América do Sul, são descendentes de quem, André? Dos puritanos. Que chegaram nas convicções batistas hoje que a gente crê. Não de anabatista, tem uma diferença. Quanto à sua origem, a maioria dos batistas modernos são historicamente calvinistas e puritanos, e não anabatistas e arminianos. Sólida glória por isso. Graças a Deus, os batistas eram puritanos. Vamos lá, vamos voltar no começo, no tópico 2. Breve resumo. Aqui vai tratar uma parte sobre guerra, que eu não falei ainda, né? Temos 10 minutos. Note aqui, ó. É legal, é lícito ou é legal, no começo do tópico 2 da confissão de fé, para cristãos aceitar o exercício e o ofício de magistrado, quando chamados a isso. Essa afirmação se opõe à ideia de que o governo civil seria incompatível com a fé cristã. Alguns grupos radicais, nos tempos da Reforma, como a gente deu sobre os anabatistas, ensinavam que os cristãos não deveriam se envolver com cargos públicos, especialmente os que envolvem o uso da força ou julgamento legal. A confissão de fé nossa, alinhada à tradição nossa, o formato calvinista, afirma que o exercício do governo civil não é lícito, como também pode ser uma vocação legítima diante de Deus. Nós acreditamos nisso, é uma vocação legítima diante de Deus, desde que esse é exercido, aí que é a diferença. Desde que o magistrado civil, desde que o presidente é exercício com justiça e temor, faz toda a diferença. Como que José do Egito governava o Egito? Com justiça e temor, faz toda a diferença. O papel central do magistrado, que é o governante, juiz, autoridade, é promover a justiça e manter a paz social. Isso está profundamente enraizado no ensino bíblico. Vamos lá em Samuel 23:3, rapidinho. 2 Samuel 23:3. Irmãos, até agora o pessoal está conseguindo entender? Está tranquilo? Me perdoe, eu sou limitado em conhecimento. Estou fazendo número. Salmo 23:3. Samuel? 2 Samuel. Perdão, eu falei Salmo. 23:3. Não, tá bom. Tá indo bem. Obrigado. Deus abençoe. Vou ler aqui rapidinho que eu achei. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel, deixa eu ver se eu consigo isso mesmo. A rocha de Israel a mim me falou: aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de quem? De Deus. Então, isso está profundamente enraizado no nosso ensino bíblico, que o papel central do magistrado, do governante, juiz e autoridade civil. A autoridade civil é um instrumento de Deus para refrear o mal e proteger os inocentes, como diz em Romanos 13, que a gente estudou com Daniel. Os governantes são ministros de Deus para o bem do povo. Tem uma passagem que fala: segundo todas as leis de cada reino e comunidade. Ou seja, o cristão, aqui na confissão de fé, fala aqui, segundo todas as leis de cada reino e comunidade, no tópico 2. O que seria isso? Ou seja, o cristão magistrado deve agir dentro da estrutura legal de sua nação, obedecendo às leis civis, desde que essas não entrem em conflito com a lei de Deus. A confissão reconhece o valor da instituição civil local, mas implicitamente lembra que há um limite moral e espiritual quando o Estado exige algo, só que aí tem um limite. E se o Estado, como diz com Daniel também, exigir algo contrário à vontade de Deus para você? Aí vai entrar o versículo de Atos 5:29. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Então tem um limite para você obedecer o magistrado civil. Tem um limite. Mesmo que seja um ministro, mesmo que seja uma ordenança de Deus, a paz de forma de Deus como ministro, para proteger o bem, tem um limite. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí vamos no tópico aqui
no final, de modo que para esse fim eles podem legalmente agora, sob o Novo Testamento, empreender guerra em ocasiões justas e necessárias, né? Nós vamos estudar agora sobre guerras justas e necessárias. Seria isso. É uma defesa da guerra justa, um conceito teologicamente fundamentado por teólogos como Agostinho e João Calvino. Embora o Novo Testamento nos chame a paz, isso não anula o direito do Estado de usar força, inclusive militar, para defesa legítima, proteção dos fracos ou punição de injustiça. Note que, quando a gente leu em Lucas 13,14, João Batista não condena o serviço militar, mas ele exige justiça no exercício do ofício. Cristãos podem sim ocupar cargos públicos e serviços com uma boa consciência, mas devem promover justiça e paz, sendo um instrumento de Deus na sociedade. Devem respeitar as leis civis, desde que estas não contrariem a palavra de Deus. Podem participar de guerras justas, quando necessárias a proteção e a justiça. Bom, aqui ó, as escrituras estão cheias de exemplos de magistrados civis, reis, governadores, oficiais, que mesmo em contextos pagãos ou mistos, foram levantados por Deus para cumprir seus propósitos. Primeiro exemplo, José. Gênesis 41, tornou-se governador do Egito, sobre Faraó, foi usado por Deus para salvar povos da fome, inclusive a linhagem messiânica, a própria linhagem de Cristo. Moisés no Egito e também no deserto, agiu como líder civil e legislador de Israel, guiando o povo e aplicando leis. Deus o chamou diretamente, lhe deu autoridade para lidar com as questões sociais, judiciais e morais. Esther, rainha da Pérsia, está em Esther 4:8. Embora Esther fosse mulher estrangeira, ela foi colocada na posição de rainha, um magistrado civil, para intervir de forma política. Salvou todo o povo judeu de um genocídio decretado por Amã, para um tempo como este chegar a este reino. Quarto, Davi, rei de Israel. 1 Samuel 16 e 2 Samuel 5 vai tratar sobre isso. Um rei segundo o coração de Deus, ungido para governar com justiça e temor, de acordo com a confissão de fé. Estabeleceu o padrão para os reis fiéis, que governam sobre a lei do Senhor. Quinto, Salomão, rei de Israel, governou com sabedoria concedida por Deus. Magistrado, administrou justiça, organizou o Estado, estava uma bagunça, promoveu paz, construiu o templo. Exemplo clássico de um magistrado civil que governa sobre o temor de Deus. Ciro, rei da Pérsia, está lá em Esdras 1, sobre ele, chamado por Deus de meu ungido, mesmo sendo pagão, libertou os judeus do exílio e financiou a reconstrução do templo de Jerusalém. Neemias, copeiro, o governador, Neemias 1,6 vai tratar dele. Ele serviu ao rei da Pérsia e foi nomeado governador de Judá. Reconstruiu os muros de Jerusalém com autoridade civil, enfrentando oposição e estabelecendo ordem. Oitavo, Daniel, oficial de alto escalão na Babilônia e na Pérsia. Daniel capítulo 2 vai tratar sobre isso, até o 6. Governou sobre 4 impérios, usado por Deus para aconselhar reis, influenciar decretos, glorificar a soberania divina no governo humano. Galho, que é o propulsor romano, mesmo sendo, olha isso aqui, mesmo sendo pagão, recusou-se a julgar injustamente Paulo, permitindo a continuidade da pregação do Evangelho. Ele é um exemplo de como Deus usa magistrado civil para proteger a liberdade de sua obra, né? Galho foi um grande instrumento, mesmo sendo pagão, permitiu que continuasse a pregação do Evangelho. Cornélio, centurião romano, ele foi um magistrado militar de autoridade. Deus o escolheu para receber o Evangelho e ser um instrumento para abrir a porta da fé aos gentios. Esses exemplos mostram que Deus não está limitado ao ambiente religioso. Ele levanta e dirige magistrados em nações pagãs, em tempos de exílio, como Esther, em governos teocráticos ou de forma secular, tudo para cumprir seus propósitos eternos. O que é uma guerra justa? Né? O que seria, no final aqui da confissão de fé? Agora, sobre o Novo Testamento, empreender guerra em ocasiões justas. João Calvino e Agostinho têm um pensamento sobre isso, sobre guerra justa. Será que a cristão pode participar de uma guerra? Vamos lá. O que é uma guerra justa segundo João Calvino?
Guerra não é pecado em si mesmo. Calvino reconhece que a guerra, embora trágica, não é intrinsecamente pecaminosa. Ele afirma que há situações em que a guerra é legítima diante de Deus, especialmente quando travada por autoridades civis legítimas, com fins justos e necessários. Na instituta dele, na parte 4, são 4 institutas, no quarto livro da instituta, na parte 20, na página 20, na parte 11, no tópico 11, os magistrados João Calvino diz assim: os magistrados, os governantes, os policiais, os juízes, eles não pecam ao empunhar armas para reprimir a violência, punir os malfeitores ou proteger os inocentes, pois isso faz parte da sua missão como ministro de Deus para o bem da sociedade. Então, essa é a primeira parte de que é uma guerra justa, segundo João Calvino, que guerra não é pecado em si mesmo. A segunda parte é que os critérios para uma guerra justa, segundo João Calvino, como que pode ser uma guerra, como que o cristão pode participar? Ele não cria uma lista formal como os teólogos escolásticos, né? Por exemplo, Tomás de Aquino. Mas em seus escritos, ele nos dá 3 critérios principais que estão alinhados com a tradição nossa, reformada. Primeiro, autoridade legítima. A guerra só é justa se for declarada por uma autoridade civil legítima, como um rei, um governador legalmente constituído. Outra parte, não por indivíduos particulares. João Calvino só vê que é justa uma guerra se ela for declarada por uma autoridade civil legítima, como um rei ou um governo legalmente de forma constituída, não por um indivíduo particular. Eu vou iniciar uma guerra aqui, eu sou cristão, vou iniciar uma guerra contra todos os grupos aqui. Não, isso é particular, isso é um indivíduo particular. Você não tem esse direito, somente por uma autoridade legítima, de acordo com João Calvino. E ele traz na instituta, na parte 4 também, na página 20, tópico 10, ele traz assim: o uso da força pertence aos magistrados, não aos particulares. Outra coisa, qual é o outro critério? Causa justa. A guerra deve ter um motivo moral legítimo, como defesa do país contra agressões. Se vem gente querendo agredir o Brasil, vai agredir seus familiares. Você como cristão, você como homem, tem que proteger seus familiares. Então a guerra deve ter um motivo moral legítimo, como defesa do país contra agressões, proteção dos inocentes e fracos, supressão de injustiças graves, restauração da ordem e da paz, e não é justa se movida por ambição, vingança, conquista ou orgulho nacionalista, né? Que é o que a gente mais vê, né? Não seria uma guerra justa se for movida por ambição, eu quero ter mais sangue, ou por vingança, eu vou vingar que esse presidente falou mal de mim, eu vou atacar ele como país. Não, se for por vingança, não. Se for por conquista, quer conquistar mais, não. Nem por orgulho de forma nacional. Isso não seria uma causa justa. Perfeito. O outro critério é ter uma intenção justa. Qual vai ser a intenção dessa guerra? Ter uma intenção justa. Ele diz assim: mesmo com autoridade e motivos legítimos, a guerra só será justa se for conduzida com espírito de justiça e não de crueldade. O fim deve ser a paz e não o domínio. A diferença: o fim dessa guerra tem que ser a paz e não o domínio. Na instituta dele, na página 20, no tópico 11, na instituta 4, se os governantes devem promover a paz, como podem fazê-lo se não resistindo aos que a perturbam? Teria que ter uma guerra se tivesse uma perturbação. Para finalizar, se houvesse uma perturbação, teria que ter uma guerra, né? Mas seria com o fim de ter paz e não o domínio. E ele traz um fundamento bíblico, né? Calvino se apoia em diversos textos bíblicos para trazer essas coisas. Tem que estar alicerçado com a Escritura. Se não tiver alicerçado com a Escritura, não adianta. Ele traz Romanos 13, que foi explicado por Daniel, que o magistrado é ministro de Deus para punir o mal. Lucas 13, 14, que é o de João Batista. Ele não condena os soldados, mas ele exige que sejam justos. 2 Samuel 10, Salmo 144, 1. Davi guerreou com o favor de Deus. Outro é Eclesiastes 3,8, que diz: há tempo de guerra e tempo de paz. Calvino vê a guerra como um instrumento de justiça civil no mundo caído, nunca como o ideal, mas como uma medida extrema de amor ao próximo, quando esta
precisa ser defendida do mal. Vamos lá. O resumo de tudo isso. Para Calvino, uma guerra justa é declarada por uma autoridade legítima, travada por uma causa justa, defesa, proteção, justiça, conduzida com uma intenção justa, que é restaurar a paz, evitar o mal, e por último, não motivada por ganância, conquista ou ódio. Assim, resumindo, um cristão pode participar ou aprovar uma guerra sem pecado, desde que ela se enquadre nesses princípios. Essa visão mudou tanto a ética calvinista quanto muitas das tradições reformadas posteriores, como os puritanos e os batistas particulares. Esse é o que eu consegui trazer de explicação para esse tópico 2. Então, resumindo, é lícito para os cristãos aceitar o exercício e ofício de magistrado na confissão de fé, nem a confissão de fé, quando chamados a isso, que vai ser para a sua administração. Eles devem ser especialmente manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade, de modo que para esse fim eles podem legalmente agora, sob o Novo Testamento, e empreender guerras em ocasiões justas e necessárias. Esse foi o estudo. Alguém quer perguntar alguma pergunta ou alguma dúvida? Pode falar. Eu só fazer uma colocação no começo, que nós começamos a ler Mateus em relação a não fazer pagar o mal. Um exemplo disso bíblico é quando Naamã, que era da Síria, que Deus levantou para dar a vitória à Síria, contra Israel, só que ele era leproso. Ele vai com o rei de Israel buscar aquilo. E ele é cuidado, ele não é discipulado. Ele era a sua ideia, só que ele recebeu aquilo. Esse fala assim: esse cara é o exército contra ele vai ter que pedir para a cidade, mas não, esse cara é totalmente ao contrário. E ainda começando da menina que trabalhava na casa de Naamã, que era antiga, ela foi sequestrada quando as tropas sírias foram. Essa era a guerra, sequestraram essa menina, e foi ela, e não se sabe o nome dela, foi ela que falou para a senhora, do Naamã, falou assim: tomara ele que estivesse diante do Senhor de Israel, ele receberia a cura. Então, assim, a gente vê o mal pelo lado de Naamã, o exército todo que foi levantado, só que a bondade sempre, uma pessoa que era temente a Deus estava sempre com bondade. E fazia, vamos pagar o mal. A menina poderia parar, já pensar assim: esse cara que sempre foi. Trouxe para cá contigo, tirou da família e colocou aqui para ser escravo. Ela não pensou isso, ela não pagou mal. Isso mesmo. Nós vamos, na administração de hoje, ter exemplos assim também, do próprio apóstolo Paulo, Estevão, Cristo, o próprio Cristo, nosso apóstolo Paulo também. Muito bom, irmão. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Os irmãos conseguiram entender? Então, tá bom, então vamos orar e vamos ir para o café da manhã. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento. Deus, te agradecemos pelas autoridades constituídas por Deus em nosso país. Louvamos, pois cada uma delas está no pleno controle da tua vontade. Deus, obrigado pelos magistrados que protegem os que fazem o bem, que ajudam a manter a ordem, Pai. Obrigado pelos cristãos que executam esse ofício, Pai, de forma piedosa, de forma sincera, de forma com temor. Ó Deus, nos ajude. Livra-nos, Pai, de procurar vingança de nós mesmos, Pai. Nos livra disso, não é a nossa vocação. Essa vocação está com os ministros de Deus, os magistrados que o Senhor levantou. Deus, nos ajude nas limitações dos nossos irmãos com os outros. Nos ajude, nos dê longanimidade, paciência. Faça entender pelo quanto que a gente foi perdoado, Pai. Quanto que foi livrado da nossa culpa, pelo quanto que foi o nosso perdão pelos pecados. E assim conseguirmos entender e perdoar cada vez mais aos nossos próximos. Te agradecemos, ó Deus, pelo seu nome Aldo, pelo João Calvino, que pode trazer isso também. Esses estudos para nós, Pai. Muito obrigado. Os irmãos que estão aqui, nos ajude, nos prepare nossos corações para o culto, com temor, reverência. Estaremos diante do Senhor, do Senhor. Obrigado, Pai.
teu reino avance, que o Senhor sempre receba a glória da sua, e o Senhor nos conforme a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.